Lucas 14, a partir do versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não bastante todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e aí está o lugar. Respondeu o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O Senhor me deu aqui um tema, não foi esse texto, porque o pastor eu vou abrir muitos para defender exatamente esse propósito da verdade que tem que ser pregada hoje aqui. E hoje o pastor foi orientado pelo Senhor a tratar essa realidade do chamado redentivo que está em Cristo e aquilo que acabou de ser lido aqui. E a maneira particular de Deus atuar no que diz respeito a essa convocação e esse chamado. E muitas vezes, de púlpito, eu expliquei para vocês aqui, que nesse chamado, nesse convite, nessa convocação, existem 2 fatores importantes ali. A objetividade de Deus, que quer dizer Ele se prontificando em ser doador dessa salvação e cumprir providência, que o pastor eu vou tratar isso aqui. E o outro lado da experiência subjetiva, né? A subjetividade na convocação e no chamado redentivo de Cristo, que representa a realidade do homem se posicionar em responder aquilo que Deus fez por ele. Quero dizer que Deus ofertou por ele. E essa resposta, essa aceitação, ela é subjetiva. Existe subjetividade para Deus, pastor? Não. Para o homem, sim. Para Deus, não. Na teologia bíblica, na doutrina bíblica, Deus ele só pode ser objetivo. Daí você pode até perguntar, mas por quê? Essa preocupação de Deus só ser a objetividade da redenção. Porque Ele não precisa de nós. E Ele não deve nada para ninguém. O nosso caso é outro. Então eu até quero chamar a atenção dos irmãos, que no versículo 21, tem uma expressão ali que deixa em evidência de que o Senhor da convocação, em certo momento que ele viu resistência no chamado, ele ficou irado. Daí o versículo 23 sugestiona também que o mesmo Senhor, quando insiste a convocação e o chamado redentivo, ele orienta os seus servos a obrigar a todos a entrar e participar daquilo que Jesus está tratando aqui como sendo a grande ceia, e a grande ceia representa a providência de Deus no que diz respeito à salvação dos homens. Ok? Então esses 2 pontos aqui dele pedir que todos ali, né, obrigassem as pessoas a entrar e participar dessa convocação, como também em certo momento demonstrar descontentamento, revolta, por isso a ira, eu tenho que entender essa realidade aqui com você. Tá? Por quê? Quando o pastor eu falo para os irmãos que Deus ele nunca vai ser subjetivo no que diz respeito àquilo que ele representa ser, que quer dizer o quê? Que jamais ele irá se posicionar em querer apelar e pedir alguma coisa para nós como se ele precisasse de algo, porque ele não precisa de nada. Ok? Como isso? Imputar exigências e forçar aqueles que estão aqui a fazerem uma coisa que não querem. Então Deus não pede nada a ninguém, e o meu entendimento é esse, como não força ninguém a nada.
Ele apresenta o plano, ele apresenta o propósito e promove o propósito. Com esses anunciamentos, com esses apelos, com essas convocações, com esses chamados. Por que Deus não pode ser apelativo? Porque sai fora do caráter dele. Novamente eu quero deixar claro a vocês aqui, que a subjetividade para ele representaria isso. Ele precisa de nós e nós temos algo que ele quer. Como isso? Ele não vai aceitar que ninguém diga não. Então há uma necessidade de nós compreendermos esse chamado do que diz respeito ao evento da cruz e ter entendimento de como Deus atua sobre a nossa realidade aqui, sobre a nossa experiência, porque eu vou deixar bem claro aos irmãos que esses apelos não podem ser interpretados por ninguém que está aqui. Os apelos que nós fazemos aqui de púlpito, serem interpretados dessa forma, como apelações. Eu entendo que precisam ser entendidos por você como uma orientação, como uma sabedoria dele proporcionada, de te conduzir pelo melhor caminho para você se salvar. Não isso. A apelação. Se você não crê, te joga no inferno, hein? Se você não obedecer, você vai ser condenado. Ou isso, se você obedecer e se sujeitar, vou te levar para o céu. Toma muito cuidado com essa troca de favores. Eu não vejo Deus numa posição de servir a ninguém, na condição de servo. Por mais que ele tenha vindo nessa condição, ele não está só na posição de servir, mas de ser adorado, como também aceito. Eu não vejo também Deus nessa posição, de querer trocar favores. Há um favor? Sim, mas ele não quer nada em troca. Até porque aquilo que ele ofereceu na cruz é impagável. É impagável. Então nós temos que ter um comportamento digno, como sábio, no que diz respeito ao nosso chamado com Cristo. De atender de uma forma mais legítima, mais certa, mais correta do que forçada, do que, para não dizer herege, né? Forçada, sem vontade, sem desejo, sem impulso, entendeu? Para não dizer aceitação. Tanto que vocês sabem que hoje a igreja enche por causa dessas apelações. As igrejas estão lotadas por causa desse mercado, por causa dessa troca de favores, dessa troca de interesse. Caramba, vamos tomar cuidado para isso não entrar aqui. Porque Deus não está atrás de um balcão para servir ninguém. E muito mais para sair vendendo para todo mundo aí promessa e serviço, pô. Então nós estamos atendendo uma convocação aqui, e um chamado direto dele, e a gente precisa entender como se comportar diante dessa convocação, desse chamado, e entender melhor o que nós temos que oferecer aqui. Tá? Porque eu vou ser bem sincero para os irmãos, lá entre eles, que hoje mesmo me deparei com um vídeo, né? De um pastor fazendo apelação de arrecadação que tinha que chegar na casa de 6 milhões. E ele colocou as divisões dos números que iam ser atendidos por cada classe ali. E por suas condições financeiras. E eu olhei na expressão no rosto daquelas pessoas, eu não vi tristeza. Eu vi espanto. Mas ao mesmo tempo, também, eu enxerguei ali envolvimento. Sabe, aquela expectativa de vamos ver se isso vai dar certo. Tá? Agora eu entro aqui, nessa igreja, aonde ninguém apela, ninguém rouba, ninguém mente, ninguém engana. E eu vejo tristeza aqui. Por quê? Eu tenho que ser bandido para te alegrar? Eu tenho que ser canalha para te alegrar? Eu tenho que colocar aqui uma estimativa de arrecadação aqui atrás da minha cabeça? Talvez para poder te estimular mais a acreditar que vale a pena você estar sentado aqui. Talvez, de repente, até outros fatores materialistas. Eu só coloquei um aqui, que as igrejas usam para apelação. Agora, por que a tristeza está onde a palavra é pregada, entendeu? Porque existe um desconforto. Existe um desconforto. Eu queria saber qual é o teu desconforto. Que o que se vai ser dito aqui, falado aqui da parte de Cristo, não te interessa, ou isso, que não está alinhado às tuas expectativas. Ou um ou outro, a pergunta que eu te faço, você está fazendo o que aqui?
Ele lá pela internet, está fazendo o que lá? Então é muito importante que tudo que venha a ser dito tenha raiz legítima na revelação dele, como também isso, o nosso comportamento de estar aqui, obedecendo essa convocação, atendendo esse chamado da parte dele, seja mais legítimo, real, verdadeiro, né? Recíproco, no que diz respeito àquilo que ele ofereceu por nós. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse texto de João capítulo 1, versículo 16 ao 18, e quando o pastor eu falei da tristeza que eu estou sentindo aqui, eu não julguei o irmão não na aparência, tá? Dá para sentir. João 1, verso 16 ao 18, o irmão vai ler e já acompanha para mim, por favor. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Uma das coisas que Jesus deixou muito claro é que ele estava ali na condição encarnada, o Cristo em Jesus, né? Numa condição encarnada para cumprir uma missão. E da parte de Deus. Então uma das coisas que Jesus deixou muito em evidência é isso, que tudo aquilo que ele cumpriu em missão messiânica, Deus era o autor. Deus era o autor daquela providência de graça, de misericórdia. Mas há um detalhe, que para a graça de Deus e a misericórdia dele ser conhecida pelos homens, o Filho precisou descer e manifestar. Então Deus se põe numa posição de autor da graça e da misericórdia redentiva. Mas Cristo, numa posição de dar origem e manifestação para aquilo que estava oculto em Deus. E trazer ao conhecimento dos homens a ciência dessa redenção. Porque quando a gente fala de redenção, a gente fala de uma ciência, onde Deus é ato e fato. Então, quando Deus se prontifica em revelar a sua graça e a sua misericórdia, manifestando pelo seu Filho todo esse conteúdo, o Filho, pela capacidade dele, atinge o nível mais elevado, por isso messiânico, de coisas que alguém poderia realizar diretamente para Deus. Nós falamos de algo real, da parte de Deus, que estava oculto, real e elevado, porque quando Jesus manifesta, ele faz isso debaixo de uma perfeição e de uma plenitude. Essa perfeição, essa plenitude que nele foi desvendado e revelado, é a superioridade dele sobre qualquer religião. Talvez você fale, mas espera aí, pastor, qual a superioridade aí? Porque tudo que ele manifestou, ali, Deus é autor. E cai sobre os homens. Porque não é daqui. Religião é uma coisa que sai do homem. Do seu intelecto. Da sua intuição. Do seu pensamento, da sua opinião. Evangelho é algo que desce sobre nós, ataviado do céu, e se encarna. E Deus naquilo se personifica e se manifesta na obra, na figura, na pessoa única do seu Filho. Então ali a encarnação dele, a morte dele, a ressurreição dele, a ascensão dele, a intercessão dele agora lá no céu, depois da sua glorificação, são instrumentos dessa definição, de como Deus nos ama, de como Deus quer nos salvar, porque tudo aquilo que o Filho cumpriu, configura, manifesta o chamado real em nível elevado. Se nós formos comparar ele com a religião, é incompatível, não se une, exatamente por essa questão de nível, de ciência, de oferta, de testemunho, de atributos. É maior. Por mais que a igreja evangélica hoje esteja trabalhando para reduzir esse nível dele,
e tornando ele uma cultura religiosa, nós sabemos que isso biblicamente é uma coisa impossível e historicamente é uma coisa impossível. E volto a frisar, porque tudo que ele fez, ou foi, ou revelou ser, não se repete para mais ninguém. Mais ninguém. Não existe possibilidade. Esses dias mesmo ali na Avenida Paulista, eu abordando 2 judeus, né? Que foi uma coincidência. Um deles se arriscou a dizer para mim: vocês estão esperando a vinda de Cristo, nós estamos esperando a vinda do Messias. Eu só dei uma resposta para ele. Então, quando o teu Messias chegar, ele vai precisar cumprir as profecias. Você pode esperar quem você quiser. A pergunta é, se o que vai vir aí para Israel tem o nível dele. E vai conseguir cumprir as mesmas exigências da qual, pastor, eu estou deixando claro aqui. Que dá origem, que dá realidade, que dá manifestação elevada do que seria a graça e a misericórdia de Deus. Por isso messiânico, por isso redentivo, por isso ciência. Então aquilo que nós falamos aqui, nós não falamos do espírito, nós não falamos do intelecto, nós não falamos com autoridade própria, nós falamos com base naquilo que nós conhecemos dele, diretamente, e isso dentro da história. Não foi colhido de você, não foi colhido de mim, não foi colhido de nenhum como nós. Porque ele desceu em pessoa. E a pessoa dele manifestou isso. A realidade, a verdade, a profundidade daquilo que Deus é em plenitude e em essência. Então, tudo que diz redenção, da parte de Deus para os homens, a sustentação dessa promessa, desta salvação, desta providência está centralizado na pessoa de Cristo. Pelo que ele ofereceu e ofertou.